Testes de glicemia poderão se tornar obrigatórios nos alunos da rede municipal de ensino. Nós calculamos que no mínimo 1% delas tem problema e a prefeitura não sabe. Espaços públicos mais acessíveis para quem tem mobilidade reduzida. Nós queremos que esses parques tenham uma adaptação para a utilização de crianças com qualquer tipo de deficiência. Biblioteca Municipal Machado de Assis poderá funcionar aos finais de semana e feriados. Infelizmente a biblioteca está fechada e você não tem acesso a uma coisa que deveria estar à disposição de todos. Tem ainda o giro pelo Legislativo e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Na sessão de quarta-feira passada foram aprovados 4 projetos de lei, além de convidados que fizeram uso na tribuna livre e pessoas que foram homenageadas com moções de congratulações. Entre as propostas aprovadas está a do vereador Marcelo Achuti, do PP, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento em shoppings, centros comerciais, hipermercados e comércios em geral para gestantes e pessoas com crianças de colo no município. Segundo o projeto, as vagas deverão ser em número equivalente a 3% do total existente, sendo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada. O texto segue para a sanção do prefeito. Já o projeto de autoria do vereador André Meirinho, do PP, que institui o Dia e o Mês de Saúde, Conscientização e Apoio para as pessoas com doenças inflamatórias intestinais no município, também foi aprovado. De acordo com o texto, o dia a que se refere o projeto deverá ser comemorado anualmente no dia 19 de maio e o respectivo mês como Maio Roxo. A proposta estabelece ainda que sejam desenvolvidas atividades de conscientização acerca das doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A matéria continua em tramitação na Câmara para a deliberação da redação final. Pelo alerta das pessoas que levaram essa informação que nós então fizemos a proposta, foi aprovada aí por todos os colegas vereadores, e o objetivo sim que o município amplie as políticas públicas, que faça campanhas, que orientem de todos os aspectos das doenças inflamatórias intestinais e para que traga para as pessoas sim mais qualidade de vida. Ainda durante a sessão, o projeto de autoria do vereador Lucas Gotardo, do PSB, também foi aprovado pelos parlamentares. A matéria modifica, suprime e adiciona o teor do artigo 2º, altera o artigo 3º e suprime o artigo 4º da Lei 4.064 de 2017, que declara de utilidade pública o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Na justificativa do projeto, o autor argumenta que a lei objeto das alterações continha algumas dissonâncias com a Lei 3.450 de 2012, carecendo das modificações propostas pela norma. O texto segue para a sanção do Executivo Municipal. Mas a noite não foi só de debates e discussões, também foram entregues 2 moções de congratulação. Do vereador Walter Baldi, do PTB, para o vice-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Univale, José Carlos Machado, e do vereador Nilson Probst, do MDB, e subscrita por diversos vereadores, para Valdir Sequinel Filho, por ter sido eleito novo reitor da Univale. Quero, em meu nome e do professor Machado, agradecer a todos os ilustres vereadores dessa Câmara Municipal e, de forma especial, aos vereadores Nilson Probst e Walter Baldi por mais esta significativa moção e honraria. Aproveito para agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a nossa eleição junto à Fundação Univale e a Universidade se concretizasse, a qual é uma conquista coletiva, pois sem esse apoio tenho a plena convicção que não alcançaria esse momento tão especial e sublime. A todos, indistintamente, meu carinho e minha eterna gratidão. E além das homenagens, a sessão também contou com a participação de convidados que fizeram uso da tribuna livre na primeira sessão do mês de maio. Foram eles Monique Eva Oliveira Araújo, representante do coletivo Frente Negra do Vale do Itajaí, Fernando Lisboa, organizador da Parada da Diversidade de Balneário Camboriú, e Ruth Teixeira, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú. O espaço cedido aos convidados faz parte do regimento interno da casa, para que a comunidade possa debater assuntos de interesse do município. Inovação. Testes de glicemia poderão se tornar obrigatórios nos alunos da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. A proposta é de autoria do vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB. E os detalhes você confere na reportagem de Rafaela Dalago. Um
teste simples e uma pequena mudança no cardápio da merenda escolar é o que quer o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB, que através de um projeto de lei pretende tornar obrigatório que sejam feitos testes de glicemia nos alunos da rede municipal de ensino e que uma alimentação dirigida seja servida aos alunos diagnosticados como diabéticos, celíacos e intolerantes à lactose. Muitas crianças têm problemas. Nós calculamos que no mínimo 1% delas têm problema e a prefeitura não sabe. E a escola não sabe, a família não sabe, porque pode ser de menor intensidade. Mas não tratada e não alimentada adequadamente, vai ser um adulto muito mais problemático do que iria ser. Então a gente só quer que seja feito o teste. O município já tem a obrigação de providenciar a alimentação no período em que a criança estiver na escola. Mas para o parlamentar, a garantia de uma alimentação adequada aos alunos que precisam pode salvar vidas. Parece uma coisa simples, mas mesmo na infância, justamente na infância, que hoje em dia já ocorrem muito menos óbitos de crianças, porque o poder público já tem certos cuidados. E o alimentar é o último. Está sendo deixado por último. Tem a obrigação de alimentar? Tem, mas a criança tem que comer o que é servido. Mas acontece o seguinte, o que é servido para todos. Tem que ser algo servido especificamente para ela, é isso que a gente quer. E ainda falando em educação, creches da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú poderão funcionar até a meia-noite. A proposta é do vereador Roberto Souza Júnior, do MDB. O local é destinado aos pequenos para que eles possam brincar, interagir com os coleguinhas e aprender com os professores. São as creches da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú que recebem todos os dias muitas crianças para que os pais ou responsáveis possam trabalhar. E foi justamente para atender a um pedido feito pela comunidade que o vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, protocolou um projeto de lei. A proposta é para que alguns dos centros de educação infantis da cidade funcionem até a meia-noite, para atender aos pais que trabalham até mais tarde. Por que não criou simplesmente um espaço para a criança ficar dormindo, esperando a mãe? Eu falei, não, isso não é o objetivo. O objetivo é que enquanto a criança estiver acordado, que isso seja aproveitado com uma boa leitura, com atividade esportiva, né, com orientação pedagógica. Por que não? Não estou tirando a questão do mérito. É um projeto diferenciado, o que gerou polêmica é a questão de 24 horas. Não é 24 horas, o nome é 24 horas, mas ela ia ser até questão até 11 horas, até meia-noite. Isso é uma regulamentação que o prefeito ia fazer. Em Jaraguá já tem, funciona, está funcionando muito bem. É lógico que lá é uma questão um pouco mais complicada, porque tem um horário bem noturno com relação das fábricas. Aqui a nossa cidade é um horário que ela se estende até meia-noite, então era criar uma oportunidade para essas mães. Não são todas as unidades, é algumas unidades, principalmente a questão do centro, que nós temos restaurante, tem algumas lojas, né? Então dá a oportunidade para que esses jovens não fiquem sozinhos em casa. O vereador reconhece que o projeto é polêmico, mas poderá ser ajustado para melhor atender a comunidade. O importante é nós trazermos esse debate, o importante é nós debatermos essa ideia e tentar achar uma construção, né, do que seria melhor. Se o projeto ele tem falhas, não tem problema, consertamos, podemos arrumar. Se essa ideia não é boa, né, se de repente alguém tiver uma ideia um pouco melhor, mais avançada, nós aceitamos as sugestões, aceitamos as críticas. Eu acho que isso que é o processo da democracia. Espaços públicos mais acessíveis para quem tem mobilidade reduzida. A proposta é do vereador Nilson Probst, do MDB. Para o vereador, passou da hora dos espaços públicos terem equipamentos adaptados para quem possui algum tipo de limitação física. Ele defende que escolas, parques e praças, públicas ou privadas, facilitem o acesso aos portadores de necessidades especiais, adequando o local a quem precisa. Todos os parques, tanto os parques públicos como os parques das escolas, né? Nós temos, todas as escolas nossas do município, elas têm os parques, né, onde tem a recreação das crianças. Então nós queremos que esses parques tenham uma adaptação para a utilização de crianças com qualquer tipo de deficiência. Obviamente, as pessoas que têm esse conhecimento específico vão dizer, olha, aqui nós precisamos tal equipamento, lá nós precisamos de tal equipamento, né? Vão fazer as adequações necessárias, né, para as crianças que têm algum tipo de deficiência que possam também utilizar aquele equipamento. Então, o projeto é nesse sentido. De acordo com o projeto, esses espaços devem ter no mínimo 5% de cada brinquedo ou equipamento adaptado e identificado para dar acesso aos portadores de necessidades especiais.
E confira agora algumas das principais reivindicações dos vereadores ao Executivo no Giro pelo Legislativo. O vereador Moacir Schmidt, do PSDB, sugere à administração municipal que seja retirada a lombada da Rua do Henrique, esquina com a Rua Dom Daniel, no bairro Vila Real. Já o parlamentar Leonardo Piruca, do PP, solicita ao Executivo que seja implantada uma faixa de pedestres ou faixa de segurança elevada em frente ao primeiro tabelionato de notas e protestos de Balneário Camboriú, no início da 4ª Avenida. O vereador Arlindo Cruz, do MDB, sugere ao setor competente que realize estudos referentes à instalação de semáforo na esquina da Avenida Palestina com a Rua Síria. E o parlamentar Alessandro Teco, do PSB, solicita ao Executivo que institua o programa Escola Aberta na cidade. A proposta prevê que as escolas públicas da rede municipal de ensino disponibilizem as quadras esportivas para uso da comunidade no contraturno escolar. E você vai ver depois do intervalo. Contribuintes que desejam quitar débitos com a Prefeitura através do Regulariza BC devem procurar a Câmara para atendimento. Tem ainda a agenda cultural e a previsão do tempo. A gente volta já já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro. Empresas contratadas pela administração pública poderão ter que admitir pessoas em situação de rua para execução de serviços. A proposta é de autoria da vereadora Juliette Nitz, do PR. A contratação de pessoas em situação de rua pelas empresas que vencerem processos licitatórios em Balneário Camboriú poderá ser obrigatória se o projeto de lei da vereadora Juliette Nitz, do PR, for aprovado. 10% de suas vagas para moradores de rua, dependendo da sua aptidão, junto com a inclusão social. A inclusão social já tem esse cadastro de quais moradores querem trabalhar e quais não querem trabalhar. Então, assim que a empresa ganha a licitação, ela manda um ofício para a inclusão social, onde a inclusão social ela vai disponibilizar se ela tem alguém que possa fazer o serviço. Terão direito às vagas de emprego os moradores de rua que estiverem devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social. Mas para serem encaminhados às empresas, eles devem atender os requisitos profissionais exigidos para a vaga. A inclusão social ela vai dizer se há alguém para fazer o serviço ou não há. E caso houver, a inclusão social vai ter que ficar acompanhando semanalmente essa pessoa e em 60 dias ele tem que sair daquele estado de morador de rua para um lar, para um albergue, algum local que ele possa residir. E também fazer o acompanhamento psicológico através do CAPS, através da nossa secretaria. Contribuintes que desejam quitar débitos com a Prefeitura através do Regulariza BC devem procurar a Câmara para atendimento.
Aqui os contribuintes poderão quitar ou parcelar as dívidas junto ao município, como, por exemplo, o IPTU. E os descontos nos juros e multas podem variar de 30% a 90%. O atendimento, que está sendo feito exclusivamente na Câmara de Vereadores, começou na semana passada. Vale destacar que a arrecadação prevista pela administração pública para a cota única e primeira parcela é de R$10 milhões. Atualmente, a dívida ativa do município chega a 578 milhões. O Regulariza BC segue até o dia 13 de julho. A Câmara fica na Avenida das Flores, número 675, no bairro dos Estados. E Câmara cedia a reunião pública sobre reurbanização e estacionamentos das marginais da BR-101. Acompanhe. A reunião foi realizada na semana passada e contou com a participação de diversos representantes da Prefeitura de Balneário Camboriú, vereadores, Polícia Rodoviária Federal, a NTT, concessionária que administra a BR-101, empresários e comunidade em geral. O evento foi promovido pelos gabinetes dos vereadores Nilson Probst e Aldemar Pereira Bola. Para o parlamentar, esta é uma oportunidade de buscar soluções para os problemas enfrentados por empresários e clientes, e por isso a importância do debate. É justamente para cada entidade colocar o seu parecer, dizer o que está precisando, o que está faltando, o que é de responsabilidade de cada entidade, para que se possa resolver de uma forma por outra, né, definitivamente a questão desses projetos serem autorizados e que as pessoas possam realizar os estacionamentos na frente do seu estabelecimento comercial, para que também não sofram mais as penalidades que vem sofrendo. Mais cultura? Biblioteca Municipal Machado de Assis poderá funcionar aos finais de semana e feriados. A proposta é do presidente do Legislativo, vereador Roberto Souza Júnior, do MDB. Nessas prateleiras estão mais de 50 mil livros à disposição da comunidade aqui na Biblioteca Municipal Machado de Assis. E para incentivar a procura pelos exemplares, o vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, quer que o horário de atendimento da biblioteca seja ampliado para os finais de semana e feriados. A realidade de todo o brasileiro, ele trabalha de manhã, de tarde, e muitas vezes o único horário que tem é à noite, né, mas está cansado, ou nos finais de semana. E às vezes quer ter um trabalho do filho, ou quer ler um bom livro, e infelizmente a biblioteca está fechada e você não tem acesso a uma coisa que deveria estar à disposição de todos. O parlamentar argumenta na justificativa do projeto que o número de moradores de Balneário Camboriú já é suficiente até mesmo para a abertura de uma nova biblioteca. Mas enquanto isso não acontece, ele acredita que ampliar os dias de atendimento já facilita o acesso da comunidade. Eu acho que isso ajuda bastante na questão cultural da nossa cidade, principalmente para os jovens, para os adolescentes, né, para quem gosta de ir na biblioteca para ler um bom livro, que tem que fazer um trabalho. A Biblioteca Municipal fica na 3ª Avenida, esquina com a Rua 2550, no centro. E o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 7 horas da noite. E agora vamos saber como fica o tempo para os próximos dias. Novas áreas de instabilidade que se formam entre a Argentina e o Uruguai vão espalhar nuvens carregadas sobre o centro-oeste e sul do estado do Rio Grande do Sul. Vão ocorrer períodos de sol ao longo desta terça-feira, mas entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com risco de temporal. A chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada de raios e de rajadas de vento. E os ventos marítimos ainda vão levar um ar mais frio e úmido para o leste de Santa Catarina e do Paraná, incluindo as duas capitais. O céu fica cheio de nuvens ao longo do dia e há previsão para várias pancadas de chuva que já podem começar de manhã com risco de chuva forte. Essa chuva deve vir com moderada até forte intensidade em alguns pontos. As demais áreas da região sul do Brasil ainda seguem sob predomínio de sol e o tempo segue firme. Por enquanto, não tem previsão de chuva. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 graus em Porto Alegre e 18 graus em Florianópolis. Máxima prevista de apenas 20 graus em Curitiba. E pelo 14º ano consecutivo, a Câmara de Vereadores realiza a eleição dos vereadores mirins. O projeto envolve estudantes da cidade e quer provar que a política também é assunto para os adolescentes. A reportagem é de Márcia Paranhos. Quase 4.700 eleitores, número de habitantes de muitas cidades brasileiras. Este é o número do eleitorado da eleição para o vereador mirim. Só que aqui, os candidatos têm menos de 15 anos. São iniciantes nesse negócio novo para eles chamado democracia.
Entre a campanha e a eleição foram 15 dias, divulgando as necessidades de cada escola. E aqui na escola, o que precisa melhorar? As janelas, pois elas estão quebradas ou o modelo delas é estranho, elas ficam na frente do nosso rosto, batendo no nosso corpo. Cobertura para o bicicletário, pois quando chove elas molham e a volta para casa é desconfortável. Porque eu acho que a gente já está se preparando para o futuro, quando a gente for votar, ou talvez até quando a gente vire um vereador de verdade, é uma coisa que prepara a gente para o futuro, prepara a gente para uma coisa séria, sair daquela fase de achar que tudo é uma brincadeira e começar a pensar no futuro, nas coisas sérias. É tudo muito parecido com uma campanha tradicional. É chegada a hora do corpo a corpo, hora de buscar o voto na sala de aula e tentar ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É uma forma de ajudar a escola e melhorar e representar ela da melhor forma. A diretora do CAIC, uma das 18 escolas participantes, considera a experiência da eleição de vereador mirim fundamental para o amadurecimento político dos estudantes. Eu vejo esse processo como um processo muito importante para a escola e muito importante também para a vida deles, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, onde é um momento em que eles têm de começar a pensar o voto, a pensar a questão democracia, né, pela escolha dos seus líderes através do voto, e principalmente como fazer a escolha desse representante, né? Através das suas propostas, através da sua postura enquanto aluno, quando eu for lá no futuro escolher o meu candidato, né? Propostas, valores, moral, ética, então tudo isso se trabalha numa campanha de vereador mirim. Isso vem contribuir muito para a democracia e principalmente na consciência e na formação desse nosso aluno como cidadão para a escolha dos seus representantes futuramente. E o resultado da eleição sai na próxima quinta-feira. E a posse na Câmara de Vereadores está marcada para o dia 24. E confira agora os destaques da agenda cultural desta semana com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite. O Cinerama ABC Art House apresenta a primeira edição do Psicologia no Cinema. Na ocasião será exibida a minissérie Carl Gustav Jung, A Sabedoria dos Sonhos, que apresenta a vida e obra do psiquiatra suíço, com ênfase nos conceitos que fundamentam a interpretação dos sonhos na psicologia junguiana. A obra será apresentada em sua versão integral, com quase 3 horas de duração. Contará com um intervalo de 30 minutos e será apresentada aos interessados no dia 12 de maio, às 3 da tarde, no Cinerama ABC Art House, na rua São Paulo, número 581, Balneário Camboriú, no bairro dos Estados. E o Circuito Argentino de Santa Catarina apresenta no Teatro Municipal um espetáculo de música e dança. Tango com Alma e Paixão, pela primeira vez em Balneário Camboriú. O talentoso trio argentino, composto por voz, piano, traz um repertório com os melhores tangos argentinos, junto aos músicos dançarinos com vasto repertório. Irão emocionar a plateia neste domingo, dia 13 de maio, às 6 da tarde, no Teatro Municipal. Os ingressos custam R$ 40 inteira e R$ 20 a meia entrada e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. E essas são algumas das atrações que vão rolar no cenário artístico e cultural de Balneário Camboriú. Aproveite! Ótimas dicas para o final de semana. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e uma ótima noite para você.